Graça e paz a todos, amém? É uma honra estar com vocês, é uma honra ministrar nessa casa que nós tanto amamos, nós nos sentimos em casa, assim como eu creio que vocês também se sentem em casa lá na Monte Sião, é uma extensão, nós estamos sempre em casa, sempre estamos juntos e é um privilégio estar aqui com os irmãos, tendo a honra de ministrar a palavra. Para quem não me conhece ainda, eu sou Sara, líder da Juventude Zion, junto com meu esposo Lucas, da Igreja Batista Monte Sião, do pastor Sérgio Potton e da pastora Ana Lúcia. Trago o abraço e o carinho do meu pastor. E sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Daniel, que eu creio que o Senhor tem algo para falar no nosso coração nesta noite, e eu creio que Ele irá se revelar. Daniel, capítulo 1. Amém ou misericórdia? Então vamos lá, a partir do verso 1. E a palavra do Senhor diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei, e do vinho que ele bebia. Assim eles seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes eles pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu o nome, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. E agora vamos lá para o verso 15. E ao fim dos 10 dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que todos os outros jovens que comeram a porção do alimento do rei. Então Belsazar tirou a porção do alimento e o vinho que eles deveriam beber e deu-lhes legumes. Preste atenção no 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e os sonhos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós estamos aqui, ó Pai, com um punhado de jovens que estão buscando ser santos, com um punhado de jovens que entenderam a importância da santidade, a importância de ser separado das coisas desse mundo, dos prazeres, dos amores, das coisas que nos atraem. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te convidamos, ser bem-vindo neste lugar. Nós te convidamos, toma o teu lugar, fala ao teu povo, prepara os corações, convence da justiça, da verdade, do juízo. Toma o teu lugar nesta casa, que os céus se abram neste lugar e a palavra revelada do Senhor alcance cada vida e cada coração. Que cada um de nós tenha uma experiência pessoal contigo, Espírito Santo. Que se levante do nosso meio Daniéis, em meio à Babilônia, em meio a um sistema que quer calar o profético, em meio a um sistema que quer matar, que quer nos contaminar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor encontre liberdade nesta noite. Usa-me, Senhor, como vaso de barro nas tuas mãos, que eu diminua e o seu nome seja engrandecido. Fala a tua igreja, fala ao teu povo, fala a juventude, intimidade, fala aos jovens da Ilha do Governador, fala
Fala a este povo, Senhor, porque nós estamos ansiosos, nós estamos à espreita de ouvir a Tua voz, nós estamos à espreita de sentir mais, de conhecer mais, de nos entregar mais, Senhor. Nós te amamos e te convidamos, Senhor, fica conosco, fala ao nosso coração e revela a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Poder assentar? Glória a Jesus, porque nós podemos estar neste lugar. Já vou beber uma água para começar. Glória a Jesus, porque esse é um tema tão importante, meus irmãos. É um tema que pouco tem se falado, pouco tem se abordado sobre santidade. Tem tantas outras coisas que as pessoas já acham mais interessantes, mais relevantes, que traz mais a glória, que traz mais movimento, mas nós sabemos que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade não adianta nós buscarmos todas as outras coisas. A santidade, ela é o princípio de tudo. E Daniel, ele entendeu isso muito bem. Para nós começarmos a meditação desta noite, a palavra do Senhor, ela diz que no 3º ano do reinado de Joaquim, o rei Nabucodonosor, ele sitia Jerusalém e ele torna aquele lugar cativo, né? Ele, depois de derrotar o Egito, ele segue para Jerusalém e ali ele torna aquele povo cativo da Babilônia. E com esse povo, sob o jugo da Babilônia, o rei, ele dá um decreto, que se tragam jovens, e com algumas especificações, jovens de boa aparência, jovens bem favorecidos, jovens instruídos no conhecimento, conhecedores da ciência. E algo muito interessante é que a palavra do Senhor diz que esses jovens, eles eram da semente do rei e dos príncipes, ou seja, eles faziam parte da corte judaica, eles eram jovens de valor, eles eram jovens como eu e você. Nós sabemos que nós somos geração eleita, sacerdócio real, e assim como Nabucodonosor um dia teve sede na vida destes jovens, o inferno tem sede na minha e na sua vida. O inferno, ele tem sede em te tirar, em te desfocar, em fazer você perder o foco daquilo que o Senhor tem para você. Porque nós sabemos que um jovem alinhado com o propósito de Deus, um jovem dentro daquilo que o Senhor planejou e projetou para a vida dele, é um jovem que vai alcançar o alvo, é um jovem que vai alcançar gerações, vai alcançar não só a sua geração, mas a próxima geração. E Nabucodonosor, ele tinha toda uma estratégia política, porque ao mesmo tempo que ele conseguiria usar estes jovens que já tinham uma certa habilidade, uma certa sabedoria no palácio, ao mesmo tempo ele iria enfraquecendo a próxima geração no povo de Israel. E algo que me chamou a atenção é como que é sutil essas artimanhas, como que é sutil. E nós vemos isso, e algo interessante é que essas artimanhas, elas estão no nosso dia a dia. E você possa falar para mim, Sara, mas nós não estamos falando da Babilônia? A Babilônia, ela tem um sentido figural muito real nos dias de hoje. A Babilônia, ela é conhecida como a mãe das prostitutas e as abominações da terra. Ela representa um sistema opressor que se opõe às coisas de Deus, se opõe ao sistema do Deus vivo. Alguma semelhança para você? Alguma semelhança com o que nós vemos no dia a dia? Alguma semelhança com as ideologias que têm se levantado neste tempo? Alguma semelhança com as vozes de valor, as vozes de renome nessa sociedade? Nós estamos vivendo, meus irmãos, em um sistema que se opõe à santidade, em um sistema que se opõe à lei do Senhor. Então, quando nós lemos essa passagem de Daniel, quando nós estudamos sobre Daniel, é um tema tão relevante, é um tema tão atual, que nós podemos meditar e nos encontrar como Daniel. Se eu te perguntar como que é na sua faculdade, se eu te perguntar como que é no seu trabalho muitas vezes, se eu te perguntar quais ideologias os seus professores da faculdade estão levando para você, e eu falo como alguém que estive lá, eu sou quase formada em História, mas desisti, fiz faculdade federal, pulei de História para Marketing, fui até o 8º período, mas estive lá. Estive dentro de um ambiente onde é normalizado o uso de drogas. Estive dentro de um ambiente onde é normalizada as ideologias. Estive dentro de um ambiente onde é normalizado falar que a religião ela é o ópio da sociedade.
E é isso que nós estamos vivendo. Hoje você está aqui, está recebendo a palavra, está num ambiente de adoração, está num ambiente de movimento. Mas amanhã, talvez amanhã você também esteja aqui, porque amanhã é sábado, mas segunda-feira, volta tudo. Segunda-feira você vai voltar para o teu trabalho, segunda-feira você vai voltar para a sua faculdade, segunda-feira você volta para a Babilônia. E aí eu te pergunto, qual é o teu posicionamento perante a Babilônia? Porque muitas vezes, e acontece com muitos jovens, com muitos adolescentes, quando nós estamos nesse ambiente, nós desejamos as coisas do alto. Quando nós estamos nesse ambiente, nós queremos a revelação. Quando nós estamos nesse ambiente, nós queremos ouvir a voz de Deus. Quando nós estamos nesse ambiente, nós queremos ver cura, libertação, milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Queremos ser batizados com o Espírito Santo, queremos ser arrebatados em espírito. Mas muitas vezes, quando saímos desse ambiente, o foco se perde. Basta uma conversa, basta um encontro, basta uma situação, basta um ambiente. E Daniel, ele nos ensina que um jovem tem o poder de mudar todo um ambiente. Por meio do posicionamento de Daniel, Nabucodonosor teve que reconhecer que ele tinha um Deus real e vivo. E aí você pode falar assim para mim, Sara, mas o ambiente lá fora está hostil. Sara, mas as coisas estão difíceis. Sara, está difícil resistir ao pecado. Sara, está difícil viver essa vida que você fala porque você é líder de jovens. Não, meu irmão, eu falo como alguém que entendeu que maior do que o que está no mundo é o que está conosco. Maior do que o que está lá fora é o Deus que nos chamou. Ele estabeleceu um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar. Não há mais um véu que nos separa, não há nada que nos separa de uma vida de santidade plena nele. O que precisamos é de um posicionamento. O que precisamos é de um sim para o Senhor, mas um sim de todo o coração. Na última semana, nós estivemos no Descende, 50 mil jovens só em BH. E aquele movimento e toda aquela atmosfera profética naquele estádio. Mas se não houver um posicionamento, depois do final de semana, fica tudo em BH. Fica tudo naquele estádio. Não adianta você dizer sim. Não adianta erguer os seus sapatos. Não adianta se movimentar. Não adianta pular. Não adianta dizer glória a Deus. Se depois nada mudar. Porque o Senhor, Ele conta com um posicionamento firme para alcançar a tua escola, para alcançar a tua faculdade, para alcançar a tua família, para alcançar o teu grupo de jovens. O Senhor só precisa de um. E, se eu não me engano, foi John Wesley que fala aquela frase que eu adoro. Se não for o meu teólogo particular, vai me corrigir. Eu me coloco em chamas e as pessoas me veem queimar. Vêm me ver queimar. É isso que o Senhor precisa. Meu irmão, se levantar um cheio do Espírito Santo, se levantar um que luta contra a corrupção, contra o pecado, contra a mentira, se levantar um no nosso meio, nós precisamos de Daniéis. E se levantando um, agora se imagina se levantar todo esse povo. Se imagina se todos nós dissermos sim. Todos nós dissermos sim à santidade, a uma vida de devoção, a uma vida de entrega, a uma vida total. Meu irmão, não tem como um avivamento não acontecer na nossa sociedade. Não tem como algo novo não acontecer. Mas a entrega precisa ser total, porque a Babilônia não está de brincadeira. Nabucodonosor, ele não está de brincadeira. O sistema opressor que vai contra o profético, que vai contra a manifestação e o governo dos céus nessa terra, não está de brincadeira. Se nós, como geração, não avançarmos, quem avança é o inferno. E cada dia mais fica mais difícil. Cada dia que passa vai ficando mais difícil. Cada dia que passa nós vamos nos acuando mais. Nós vamos retrocedendo. Porque o reino de Deus, ou você avança, ou você retrocede. E isso é algo poderoso que nós precisamos entender, porque o Senhor, nesta noite, Ele quer nos chamar a uma vida de santidade, para que através da santidade do Senhor em nós, tudo ao nosso redor mude, para que nós tenhamos uma vida posicionada, uma vida firme, uma vida avivada, uma vida cheia do Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos entender que é um posicionamento, que é uma palavra. Amém? Estão quietinhos? Todo mundo comigo, amém? Amém? Glória a Jesus. Nós precisamos, irmãos, da glória, da revelação, da manifestação de Deus na nossa geração. Nós precisamos ter o nosso coração em chamas, por transformar esse sistema.
Apóstolo Paulo, ele vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é se conformar, não é acreditar que é assim mesmo, não é acreditar que as coisas são assim, não é acreditar, não, é se posicionar, e o Espírito Santo de Deus vai liberar sobre nós uma unção de força, de coragem, de ousadia, para ir contra esse sistema que tenta calar a nossa voz, que tenta paralisar o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, que tenta colocar mordaças, cadeias, correntes, amarras, para nos impedir de viver o propósito de Deus e estabelecer o reino dos céus nessa terra. A palavra de Deus vai dizer que a ardente expectativa da natureza espera pela manifestação dos filhos de Deus, mas se os filhos estiverem dormindo, mas se os filhos estiverem amordaçados, mas se os filhos estiverem acorrentados, quem se levantará é o inferno, com mentira, com engano, ocupando um lugar que é nosso por direito. E a palavra de Deus vai dizer que a nós foi dada a chave, e as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Nós não somos coitados, nós não somos jovenzinhos, nós não somos daqueles que esperam a maturidade chegar. Eu vou esperar quando eu tiver 30 anos, o meu ministério será ativado. Quando eu tiver 45 anos, quando eu for consagrado a pastor, quando eu for levantado como profeta, quando o Senhor bradar no meu ouvido, ei, esqueça isso. Os discípulos, na sua maioria, eram jovens como eu e você. É preciso que nós nos levantemos. É preciso que nós nos ergamos. É preciso que a gente entenda para que a gente nasceu. E quando nós entendemos isso, algo dentro de nós queima. Como o profeta vai dizer, um fogo cerrado em nossos ossos, que não nos dará descanso. Mas eu preciso entender que eu não sou uma jovenzinha. Eu sou uma jovem que na força do Espírito Santo pode impactar uma geração. Você é um jovem que na força do Espírito Santo pode ganhar a ilha do governador para Jesus. Na força do Espírito Santo, vocês podem ganhar o Rio de Janeiro para Jesus. Na força do Espírito Santo, nós podemos ser levados às nações para falar da palavra de Deus. Não é sobre mim e você, é sobre o Deus que nos chamou, que nos convocou para um posicionamento. Sede santos, porque eu sou santo. Que nessa noite nós possamos ativar o nosso espírito, ativar a nossa fé, porque a santidade é um posicionamento. E eu só me posiciono com aquilo que eu acredito. Eu só me posiciono quando eu compro a ideia. E aí eu falei para vocês, né, que eu era da faculdade de História e fui para Marketing. Aí agora eu vou falar para vocês um conceito do marketing. Defensores da marca, vocês já ouviram falar disso? Eu sou defensora do Beco do Hambúrguer. É uma hamburgueria que tem lá no centro, perto do meu trabalho. E todo dia eu falo, gente, vocês têm que ir no Beco do Hambúrguer. Caraca, que hambúrguer bom. E eu fico assim, na hora do almoço, assim, alguém fala, onde a gente vai almoçar? Falo, que tal o Beco? Por quê? Porque um dia eu fui lá. Eu experimentei aquele hambúrguer e eu falei, uau, é o melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida. Não importa se o beco custa 70, não importa se o beco custa 80, não importa se o beco custa 90, às vezes eu espero o mês inteiro. Falou, agora o VR virou, eu vou no beco. E o que tem a ver, Sara, o Beco do Hambúrguer com o Evangelho? Porque muitas pessoas não entendem o poder da palavra, não entendem o poder do Evangelho, entram e saem e acham que Jesus é simplesmente uma história que os meus pais contaram. Mas quando eu entendo que Ele cura paralítico, quando eu entendo que Ele é a cura para a depressão, para a ansiedade, para a minha geração, eu viro uma defensora do Evangelho, porque eu entendo que é uma boa nova, eu entendo que o meu coração queima, não porque alguém me falou que é bom, porque eu vi, eu experimentei, eu provei, e onde eu for eu falo, você sabia que tem um Deus que cura? Você sabia que tem um Deus que transforma? Não quer ir lá no culto da minha juventude não? Não quer ir lá na minha igreja não? Porque eu me tornei uma defensora. Eu só me posiciono em prol de uma causa quando eu experimento e entendo a importância e a relevância disso para este tempo. Não adianta. Defensores de marca não se compram. Defensores do Evangelho não se compram.
São pessoas que experimentam, que veem e que se tornam porta-vozes do reino de Deus neste tempo. Eu creio que o Senhor levantará defensores do Evangelho nesta igreja. Por onde forem, levarão a palavra do Senhor. Não se calarão, não se acovardarão, mas serão porta-vozes do céu. De um Deus que cura, de um Deus que faz, de um Deus que opera poderosamente. Aleluia! E Daniel, ele nos ensina algumas coisas. Já estou com calor. Fogo do Espírito. Não é fogo estranho, não, é do Espírito. Glória a Deus. E Daniel, ele nos ensina. O medo das consequências não pode roubar a identidade dos céus nas nossas vidas. Não tenha medo de pregar a palavra. Não tenha medo de anunciar o Evangelho. Não tenha medo de largar as suas carroças em prol do Evangelho. Não tenha medo de abandonar um relacionamento ao qual Deus não aprovou. Não tenha medo de não ir para uma faculdade que você quer muito e Deus disse não. Não tenha medo de entregar uma vaga de emprego que você jurava que era de Deus, mas Ele disse que não e agora você se decepcionou. Não tenha medo, porque uma frase que o pastor Manuel sempre fala e nós guardamos: o Deus que mandou garante. Se Ele te mandou, Ele garantiu Daniel. Algo que me chamou a atenção na palavra é que Deus, no verso 9 diz assim: ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. Obrigada, meu amor. Ou seja, Deus deu uma estratégia. Daniel, ele era querido pelo príncipe dos eunucos. Daniel, ele tinha uma estratégia. Daniel, quando ele fala com o príncipe dos eunucos, ele fala assim, põe teus servos à prova por 10 dias. Nos deem legumes e água. Quando ele foi, diante de um posicionamento, havia uma estratégia. Ele não chegou diante daquela situação e falou assim: a gente não quer comer não, o que a gente pode fazer? Não, ele já foi. Deus, ele articulou, ele mudou, ele estabeleceu, ele colocou cada coisa no seu lugar, para que o propósito que Daniel colocou no seu coração se cumprisse. Deus vai te dar as estratégias. Deus vai organizar tudo. Deus, você não precisa ter medo das consequências. Você não precisa ter medo do amanhã. Você não precisa ter medo de se entregar totalmente ao Evangelho. Você não precisa ter medo de viver uma vida inteira. Porque todas as coisas estão na mão do nosso Deus. Se Ele vestiu os lírios do campo, se os pássaros não têm linho, mas eles nunca ficam sem o que comer, o que mais Ele fará por nós? Nós não precisamos temer. Daniel era esse exemplo. Ele estava diante de um cenário adverso. Ele estava diante de um grande rei que derrotou o Egito e derrotou Jerusalém. E mesmo assim, Deus deu a ele uma grande estratégia. Porque o Deus que mandou, Ele garante. O Senhor vai garantir todas as coisas para que o seu propósito se cumpra na minha e na sua vida. Amém? E algo poderoso, algo lindo, algo tremendo, que foi a coisa que mais me chamou a atenção quando eu estava estudando esse texto, foi porque no verso 17, lembra que eu falei para vocês, prestem atenção, o verso 17, ele significa a resposta de Deus diante da santidade. Porque a palavra de Deus vai dizer no verso 17, que Deus deu a eles conhecimento, habilidade, e em todo o aprendizado e sabedoria, ainda deu a Daniel entendimento de visões e sonhos. Sabe por quê? Porque santidade significa separação. Santidade significa separação. Eu acho que eu anotei aqui um outro significado de santidade. Deixa eu ver se eu acho aqui, nesse meu esboço enorme. Amém. Vocês vão ficar com santidade mesmo, depois eu lembro outro. Não achei. Santidade significa separação, e Daniel, ele escolheu se separar. Alguns estudiosos, eu estava pesquisando, e os estudiosos, eles não chegaram a uma conclusão do porquê Daniel, ele não quis comer aquela comida. Não sabiam se era porque era oferecida aos ídolos, não se sabia se era porque era impura, só se sabia de uma coisa, que Daniel propôs no seu coração que ele não se contaminaria. Daniel escolheu se separar, e Deus respondeu à separação de Daniel. Olha que tremendo é você saber que você serve a um Deus que olha, que vê, que quando você busca, você encontra, que quando você se separa, Ele responde, que quando você mantém uma vida reta diante de Deus, uma vida de arrependimento, uma vida de devoção, uma vida de entrega total, Ele faz algo novo.
Olha que coisa poderosa, você não serve a um Deus de pedra, você não serve a um Deus de mentira, você não serve a um Deus que não olha, que não vê, que não ouve, mas você serve a um Deus que quando você se posiciona, o céu reage a teu favor, quando você se posiciona, algo novo acontece, quando você coloca no teu coração e se propõe não se contaminar com as coisas deste século, algo novo acontece, a unção, a revelação, a graça, a sabedoria, a instrução, o Senhor libera sobre nós. Que coisa poderosa é você saber que existe um Deus que te vê, que existe um Deus que espera por um posicionamento, que existe um Deus que responde. E isso é lindo e tremendo demais, porque nós podemos ver na vida de Daniel nitidamente. Nós precisamos nos levantar como Daniel neste tempo, não nos conformando, não nos calando e transformando ambientes ao nosso redor. Eu não me conformo, eu não aceito o que dizem ao meu respeito, eu não aceito as mentiras, eu não aceito os decretos, eu não aceito as sentenças, eu não aceito o que falam ao meu e ao respeito da minha geração. Eu não me conformo, eu não me calo. Eu não me calo porque quando eu estou em uma vida de santidade, o Senhor me dá autoridade. A palavra de Deus vai dizer que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas nós recebemos um espírito de adoção, pelo qual podemos clamar Abba Pai. Você não recebeu um espírito de timidez, mas você recebeu um espírito de ousadia. Você não vai se calar, porque quando você se posiciona, você recebe autoridade no Espírito para ser uma voz neste tempo. É isso que o Senhor espera de mim e de você. E quando eu não me calo, e quando eu me posiciono, e quando eu tomo o posicionamento daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus me chamou. E aí você pode falar assim para mim, Sara, mas eu não canto. Eu não estou no ministério de louvor, como eu vou me posicionar em adoração? Antes de ser, seja. Antes de estar, seja. Antes de ser convocado, adore. Isso não tem a ver com um cargo, isso não tem a ver com uma estação, isso não tem a ver com um momento, isso tem a ver com um posicionamento. Quando eu me posiciono, quando eu não me conformo, quando eu não me calo, eu transformo o ambiente ao meu redor. E no tempo oportuno, todas as coisas são formosas. Não espere que a sua promessa se cumpra, para que você se prepare para ela, mas desfrute do Deus da promessa. Davi, ele matou leão e ele matou urso no secreto, e ali Deus estava com ele. Ele já estava transformando ambientes. Quando ele foi levar lá a marmitinha para os seus irmãos, e ele vai e ele fala, quem é esse incircunciso filisteu, para que se levante no nome do Deus vivo? Ele já estava se posicionando, ele já estava vivendo, ele ainda não era, mas ele estava vivendo. Por quê? Porque o posicionamento, ele não é condicionado a uma ação. O posicionamento, ele é condicionado a uma certeza. A certeza de quem me chamou, a certeza daquilo que eu nasci para fazer, a certeza daquilo que eu existo. Para que eu existo? Eu te pergunto nesta noite, para que você existe? Para que você foi criado? Para quê? Quando nós sabemos, e aí você pode falar assim para mim, Sara, não tem promessa, não, ninguém me chamou e falou, eis que te digo, minha serva, que tu é uma pregadora, um pregador, um levita, um adorador, um profeta. Mas o Senhor te chamou para viver em santidade. Mas o Senhor te chamou para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas o Senhor te chamou para fazer discípulos. Quando você entende isso, a sua vida ganha sentido. E nada pode te paralisar. Você não se conforma, você não se cala e você transforma o ambiente. Você não é transformado, você não é influenciado, você não é manipulado, mas você é um influenciador do reino de Deus. Você é um porta-voz das boas novas do evangelho, amém? Aleluia. Estou me achando, gente. Bom que eu dou um respiro. O que você carrega é maior do que os prazeres desse mundo. Muito maior. Muito maior. Aquilo que Deus tem para a tua vida é maior
do que todas as coisas boas desse mundo. É muito bom ficar em casa vendo Netflix? É bom, mas o que Deus tem para você é muito maior. É muito bom ser rico? É bom, mas o que Deus tem para você é muito maior. É muito bom fazer um cruzeiro para o Caribe? É muito bom, mas o que Deus tem para você é muito maior. É muito bom você se alegrar com os seus amigos, mas o que Deus tem para você é muito maior. Uma vida de propósito, uma vida de santidade, uma vida de devoção total. Algo que o Senhor tem queimado muito nos nossos corações, desde que nós voltamos, do evento de BH, é algo que, e foi a palavra rema de toda a ministração, que é o arrependimento precede o avivamento. Quando nós nos arrependemos, algo acontece. E sabe, existem pessoas que não anseiam mais por um avivamento. Existem pessoas que não anseiam mais pelo mover do Espírito Santo. Existem pessoas que entram nesse lugar e anelam pelo que as mãos do Senhor podem fazer. Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, eu quero um iPhone. Senhor, eu quero uma casa. É bom, tudo isso é bênção. Eu também peço. Senhor, em nome de Jesus, me leva para a Europa nesse ano, Senhor. Toca no coração do meu marido. Manda a provisão para ele, Jesus. Vai me levando lá para a Itália, para Roma, Veneza. Eu também quero, eu também peço. Mas, sobretudo, as coisas do alto. Porque elas são eternas. Roma e Veneza passam. Vai ter uma hora que vai ficar só na lembrança, só no álbum. Mas o que Deus faz neste lugar, mas o movimento do Espírito, mas a confirmação, a testificação, a palavra revelada, a experiência com o Espírito Santo, isso permeia a eternidade. Nós não podemos nos conformar com coisas terrenas, nós não podemos nos conformar com coisas superficiais, nós não podemos anelar manjares e iguarias deste tempo. E algo interessante é que a palavra de Deus, quando ela diz que essa comida ela era oferecida a eles, era uma honra você comer a mesma comida do rei. É como se alguém chegasse aqui para você hoje e falasse assim: vamos lá no banquete do presidente da República. Era uma honra, era considerado uma honra, mas não existe honra maior do que as coisas que são do alto. É melhor a gente comer legumes e água com o Senhor Jesus do que ficar comendo mocelim todo dia com o inferno. Nada contra o mocelim, tá, gente? Adoro mocelim. Inclusive, se alguém quiser me levar, estou aceitando. Mas é muito melhor você comer, você desfrutar daquilo que é do céu, do que você desfrutar de todos os prazeres, de todas as coisas boas deste mundo, sem estar alinhado com a vontade do Pai. Ele nos santificou para que nós, por isso nós somos santos, para que nós possamos entrar neste lugar. Ele é o novo e vivo caminho, e Ele abriu o acesso, para que eu e você pudéssemos desfrutar. Vamos abrir lá em Hebreus 10, rapidamente, já estou caminhando para o fim. Estou caminhando para o fim, não quer dizer que é o fim, hein? Estou só caminhando. Não sei se é rápido, se é devagar. Brincadeira, pessoal. Hebreus 10, 20 a 22. Meu Deus, eu amo essa passagem. A palavra do Senhor diz assim. Não, vamos a partir do 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele consagrou para nós, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Você tem um vivo e novo caminho. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação. O inferno não pode mais deter um filho de Deus que entendeu que o caminho foi aberto, um novo e vivo caminho. Mas o apóstolo Paulo, ele é muito enfático. Algumas versões até nem dizem, mas a minha traz algumas outras. Depois você procura na sua Bíblia, eu acho que é Romanos 12 ou 10. Sou ruim de referência, pessoal. Mas a palavra de Deus vai dizer
Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A pergunta que eu te faço, está andando segundo a carne ou segundo o Espírito? Está priorizando a carne ou priorizando o Espírito? Das coisas que você mais gosta de fazer, são da carne ou são do Espírito? Porque nenhuma condenação há para os que andam segundo o Espírito. Mas tem crente, salvo em Jesus Cristo, que está andando segundo a carne. Está se esquecendo do novo e vivo caminho estabelecido pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Está se esquecendo que já não é mais desse lamaçal de pecado, mas está se esquecendo da sua identidade. A palavra de Deus vai dizer que quando Daniel chegou na Babilônia, a primeira coisa que eles fizeram foi trocar o nome dele. Para quê? Para que ele se esquecesse de onde ele veio. Tem muita gente com o nome trocado. Tem muita gente que é filho. O diabo trocou o nome para escravo e está aceitando. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer reposicionar, reestruturar, restaurar essa rota. Um posicionamento firme, um posicionamento incendiado, um posicionamento que não se dobra à Babilônia, um posicionamento que entende a quem serve, um posicionamento de um defensor do Evangelho. Não é uma certeza mais ou menos, não é uma convicção mais ou menos, mas é a plena convicção de que você foi chamado para a santidade, de que você foi chamado para construir uma nova história. Não importa o que teus pais viveram, não importa o que a tua família viveu, não importa o que os teus amigos viveram, é um posicionamento, é um chamado, é uma estação de renovo no Senhor. Posicionamento, é isso que o Senhor requer de nós. Posicionamento, não é um posicionamento em um domingo, não é um posicionamento em uma conferência, não é um posicionamento em um apelo, mas é uma vida de posicionamento. É ser luz no meio da Babilônia, é ser luz no meio daqueles que se levantam contra a palavra de Deus, é ser luz no meio da tua família, é ser luz aonde você for. Por quê? Porque o posicionamento, ele transforma um século. O posicionamento, ele pode transformar uma história. E não adianta, meu irmão, você querer avivamento sem posicionamento. A glória vai passar. Tu vai ver, passando. E nada vai acontecer. Não adianta querer águas profundas, se as águas ainda não passaram nem do tornozelo. Para você entrar no mar, primeiro vai para o tornozelo, depois vai para o joelho, depois vai pelo lombo, depois você mergulha. Não adianta querer pegar um jet ski e pedir para te jogar na água. Não dá. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. A natureza, ela aguarda pela nossa manifestação. Pela minha, pela tua. Filhos posicionados, que vão fazer a diferença nesse mundo. Santos, irrepreensíveis, maduros, que entendem que não estão nessa terra de brincadeira. Você está nessa terra de brincadeira? Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou aqui para jogar videogame. Eu não estou aqui para fazer as coisas que me agradam. Eu entendi porque eu nasci. Seja no meu trabalho. Você vai falar assim, Sara, então você nasceu para pregar o Evangelho. Amém, eu prego o Evangelho também, mas eu trabalho de segunda a sexta, de 9 às 18. Enfrento chefe, enfrento colega de trabalho, enfrento gente abusada no BRT, enfrento ônibus, enfrento tudo isso. Você também, eu creio, né? Pode ser que tenham herdeiros no nosso meio, mas em sua maioria, todo mundo enfrenta os mesmos dilemas. Mas o Senhor nos chamou. Por isso que a palavra de Daniel ela é tão pontual. Porque Daniel ele não estava no meio do seu povo. Daniel não estava no meio da sinagoga. Daniel não estava no meio daqueles que professavam a sua fé. Daniel estava no meio da Babilônia. Ele poderia falar, já estou aqui? O que tem eu comer uma iguariazinha? Vou morrer de fome? Não vou morrer de fome, já estou aqui. Mas não, mas ele escolheu se posicionar. É se posicionar quando alguém pisar no teu pé no BRT. Tu fala, meu Deus, domínio próprio. É se posicionar quando tu estiver no trabalho, que estiver dando um bom testemunho.
lá na festa da empresa, lá quando alguém pisar no teu carro, lá quando alguém falar mal de você, lá na tua família quando alguém fizer fofoca de você, lá na tua igreja quando um irmãozinho novo na fé fizer alguma coisa que te ira. Isso é se posicionar, isso é comunicar o evangelho, não é viver um evangelho de facilidade. A palavra de Deus vai dizer, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu não acredito nesse evangelho de sabor de mel, só vitória. Não é só vitória, tem muita luta, tem muita renúncia. Tem. E é uma mentira se eu te falar, se eu chegar aqui para você e falar assim, é só vitória. Só bênção, é muita bênção, mas também é muita renúncia, mas também é muita devoção, mas também é muita entrega. Quando alguém às vezes está aproveitando a vida, você está lá, às vezes preparando um culto, preparando uma arte, de joelho orando para que tudo dê certo. Você sabe quanta oração envolve uma conferência? Eu sei porque a gente vai lá, meses, às vezes de trabalho seguido todas as semanas, para que você chegue aqui e sente e encontre tudo lindo. Muita oração, muito clamor, muita devoção. E aí você vai me falar que esse evangelho é fácil? Não tem facilidade. Existe o discípulo e a multidão. A multidão encontra tudo fácil. Por quê? Só chega e vai embora. Quantos querem ser discípulos? Perguntei primeiro de propósito. Porque o discípulo trabalha mais. Agora que você já levantou a mão, já está selado no céu. O discípulo não chega aqui e vai embora, o discípulo mete a mão no arado, o discípulo faz outros discípulos, o discípulo se compromete com a missão da casa, o discípulo ele se responsabiliza. Para o discípulo o evangelho não é fácil, mas são os discípulos que recebem a revelação do céu, são os discípulos que ouvem a voz de Deus, são os discípulos que veem, que reclinam a cabeça no Pai, são os discípulos que desfrutam da revelação e da palavra, são os discípulos que, como um dia Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A identidade do discípulo é revelada. Há trabalho, há renúncia, requer santidade, mas é com esses que o Pai conta, que não sejamos uma geração de multidão, que não sejamos uma geração de evento, que não sejamos uma geração de movimento, mas que sejamos uma geração posicionada, discípulos do céu em meio à Babilônia, que não se conformam, que se posicionam, que não se calam, que não mudam a mensagem do Evangelho para agradar ninguém, mas que carregam com convicção a palavra do Evangelho. Doa quem doer, custe o que custar, porque o nosso compromisso não é agradar um povo, o nosso compromisso é falar daquilo que temos visto e ouvido, é anunciar as boas novas do Evangelho, é falar do nosso Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Eu não posso modificar o evangelho dependendo do ambiente. Mas quando eu entendo que o Senhor, Ele nos chama para que nós venhamos despertar jovens cheios do Espírito de Deus, poder para se separar, poder para viver em santidade, poder para resistir ao pecado, poder para mudar a conduta, poder para mudar a língua, para mudar as falas, poder para mudar a mente, para que nós possamos estabelecer uma nova estação com o Senhor. E eu quero te dizer algo nesta noite. Algo o Senhor está fazendo no nosso país. Algo novo o Senhor está fazendo no Brasil. Algo novo está acontecendo com a nossa geração. Algo novo o Senhor quer realizar através de mim e de você. Mas para isso, nós precisamos nos aliançar com Ele. Não uma aliança que pode ser quebrada com qualquer vento. Não uma aliança que pode ser quebrada com qualquer outra oferta melhor, com qualquer outro amor, como nós cantamos. Mas uma aliança que eu sei que eu não tenho mais para onde voltar. Assim como a palavra vai dizer. Não, essa não é... Quer dizer, eu acho que tem a palavra disso, mas eu lembrei agora da música. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Tem palavra também, não tem, amor? Então, gente, eu tenho um Google aqui. Eu falo para eles assim, amor, onde que está aquela passagem da mulher samaritana? Amém, que eu só gravo. E eu falo para vocês, não é desleixo, tá? Eu até gravo o versículo. Se você me perguntar, às vezes você até fala o versículo, mas a referência, eu acho que é uma parte do meu cérebro que não funciona. Ficou inapta para uso. Mas o Senhor, Ele quer levantar jovens que não se conformam.
Jovens posicionados, irredutíveis na palavra do Evangelho. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais para ser crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Porque o mundo está avançando. O mundo está avançando. As políticas, as ideologias, as mentiras, a prostituição, a promiscuidade. Se nós não estivermos prontos para enfrentar, se nós não estivermos prontos para avançar, nós vamos retroceder. Que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor possa contar comigo e contigo. Que nessa noite nós possamos fazer um voto com o Senhor de um novo posicionamento. Não mais algo volátil. Não mais algo temporário. E você pode falar assim para mim, Sara, eu já tenho um posicionamento firme com o Senhor. Firme-se mais. Consagre-se mais. Busque mais. Anseie mais. Se você está vivendo algo novo no Senhor, santifique-se mais. Se você está buscando, está com sede, mais. Se você está meio morno, se entregue de novo, porque o Senhor quer contar comigo e com você, para nós sermos santos, como Ele é santo. E assim, as pessoas verão a glória de Deus, através da minha e da tua vida. Não mais uma geração, como as pessoas falam, geração miojo, que quer tudo para ontem. Uma geração preguiçosa, uma geração cansada, uma geração que não se posiciona. Não, mas uma geração ativada, uma geração avivada, uma geração que sabe que a transformação pode passar através da minha e da tua vida. Uma geração que entende para que nasceu. Uma geração que pensa muito maior do que as coisas dessa terra. Uma geração que cumpre o propósito. Uma geração que é como uma flecha afiada nas mãos do arqueiro, que acerta o alvo, que cumpre o objetivo, que tem êxito naquilo que faz. Profetas, líderes, apóstolos, pastores, evangelistas, missionários, jovens que se posicionam e não se calam, que tem um fogo cerrado em seus ossos, que nunca nos dará descanso. Eu quero te convidar a ficar de pé, quero orar com você. Eu creio que a oração, ela é um meio de nós ativarmos tudo aquilo que nós ouvimos. E eu creio que o Senhor tem algo novo para nós. Feche seus olhos. Senhor, eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Eis aqui, Senhor Jesus, filhos e filhas que te amam, Senhor, que poderiam estar em tantos outros lugares, mas estão diante dos teus pés, que se rendem, que se prostram, que se derramam diante de ti. Espírito Santo, nós sabemos que tu és o nosso melhor amigo. Espírito Santo, nós sabemos que tu és o nosso ajudador. Espírito Santo, nós sabemos que tu és aquele que convence da justiça, da verdade e do juízo. Espírito Santo, nós sabemos que tu és o nosso conselheiro em todos os dias, o nosso amigo amado, o desejado das nossas almas, aquele, Senhor, em quem anelamos todos os dias. Por isso, Espírito Santo, começa a se movimentar neste lugar. Espírito Santo, nós clamamos pela tua presença. Espírito Santo, nós clamamos pela tua presença. Espírito Santo, nós clamamos pela tua presença. Em nome de Jesus, nos quatro cantos desta igreja. Em nome de Jesus, em cada corredor. Em nome de Jesus, neste altar. Em nome de Jesus, tomando todo este lugar com a tua presença. Pois onde o Senhor está a liberdade. Pois onde o Senhor está a mudança. Pois onde o Senhor está a transformação. Espírito Santo, nós te dizemos, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, meu amigo, nós dizemos que nós precisamos, nós carecemos da tua presença. Não se levantarão jovens que falarão a este tempo, se não forem cheios do teu Espírito. Não se levantarão jovens que viverão em santidade, se não tiverem uma revelação de quem o Senhor é. Espírito Santo, nós precisamos de ti.
Fale com Ele, chame por Ele. Chame por Ele. Diga para Ele o quanto você o deseja. Diga para Ele o quanto você o quer sentir. Diga para Ele o quanto você quer ouvir a sua voz. Diga para Ele o quanto você quer uma experiência nova com Ele. Espírito Santo, Tu és adorado neste lugar. Espírito Santo, Tu és desejado neste lugar. Espírito Santo, Tu és desejado nesta casa. Espírito Santo, nós não precisamos de palavras bonitas. Nós não precisamos, Senhor, de palavras de sabedoria humana. Mas nós precisamos de demonstração do Teu poder. Nós precisamos da Tua presença. O peso da Tua glória revelado neste lugar. Espírito Santo, nosso amigo. Espírito Santo, nosso conselheiro. Espírito Santo, Tu és desejado. Tu és desejado neste lugar, amado das nossas almas. Tu és desejado neste lugar, Senhor, dos nossos corações. Tu és desejado neste lugar, fogo consumidor. Tu és desejado neste lugar, vento impetuoso. Tu és desejado neste lugar, desejado das nações. Tu és desejado neste lugar, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Eis aqui jovens, eis aqui filhos, eis aqui filhas que desejam pela manifestação do Senhor neste tempo, nesta geração, neste povo. Ah, Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, nós te amamos. E te pedimos, Senhor, renova a aliança que Tu tens conosco. Nos ajuda a viver uma vida de santidade. Nos ajuda a viver uma vida de devoção. Nos ajuda a viver uma vida inteira. Senhor, nós não queremos amar outros amores. Nós não queremos desejar outros amores. Nós não queremos desejar outros prazeres. Nós não queremos viver, Senhor, por nós mesmos. Queremos a Ti, Senhor. Queremos a Tua palavra. Queremos experiências contigo. Queremos ser avivados. Queremos ser transformados. Queremos anelar pelo que vem do alto, que vem do céu. Ah, Espírito Santo, sem Ti, Senhor, nada somos. Sem Ti, nada podemos. Sem Ti, Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós, Senhor? Mas em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Ajuda o Teu povo. Toca, Senhor, em cada jovem. Toca em cada adolescente. Toca em cada criança, toca em cada adulto, toca em cada ancião, Senhor. Que o Senhor possa os convencer, Senhor, nesta hora, que uma vida sem Ti não vale de nada. Aviva a Tua obra, Senhor, no meio do Teu povo. Aviva a Tua obra no meio da Tua igreja. Aviva, Senhor, com fogo cerrado em nossos ossos, que não nos dará descanso. Queremos ser como Daniel neste tempo, Senhor. Queremos nos levantar na força do Teu poder. Não queremos nos contaminar com as coisas deste mundo, mas queremos manifestar neste mundo um desejo eterno. Queremos manifestar neste mundo um posicionamento firme, para que todos que olhem para nós saibam, há algo diferente nele, há algo diferente nela, a forma como ela fala, quando ela chega neste ambiente. Senhor, levanta filhos e filhas como Daniel. Levanta filhos e filhas como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Levanta filhos e filhas que não se calarão diante da Babilônia, que não se calarão diante da cova dos leões, que não retrocederão, que não calarão a adoração, que não calarão a oração, que não pararão de jejuar, que não se conformarão com os padrões mundanos que tentam colocar sobre nós. Levanta filhos e filhas que amam a Tua palavra.
Levanta filhos e filhas que amam te adorar. Levanta filhos e filhas que amam te servir. Senhor, eu declaro sobre estes jovens uma geração de Daniel. Eu declaro sobre estes jovens uma geração de Moisés. Eu declaro sobre estes jovens uma geração de Josués. Eu declaro sobre estes jovens uma geração de Esther. Eu declaro sobre estes jovens, Senhor Jesus, uma geração que fará a diferença. Eu acredito na minha geração. Eu acredito no que o Senhor tem depositado neste tempo. Faz de novo, Espírito Santo. Completa a tua obra. Aviva o teu povo. Nos ajuda a sermos santos, como o Senhor é santo. E renova a tua aliança contigo, para que vivamos de forma íntegra, total, devota e queimando de amor por ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.